Eu queria surpreender meu filho me escondendo no carro, mas quando vi quem entrou ao lado dele, meu sangue gelou. Era Fernando, meu próprio irmão. Aquele rosto, mais velho, com mais rugas, mas com a mesma maldade escondida nos olhos. Ricardo o abraçou, chamando-o de tio, com uma inocência que me rasgou por dentro. Meu Ricardo, meu menino, tão cego à história que o cercava. Eu me encolhi no banco de trás, quase sem respirar, coberta por um casaco escuro. O plano que eu teci em noites solitárias por décadas, de repente, se tornou real. A imagem daquela tarde chuvosa no campo, há 50 anos, voltou com uma força terrível. O dia em que ele tirou tudo de mim e do meu falecido marido. O presentinho que eu trouxe para Ricardo agora parecia uma piada. A minha surpresa, a verdadeira, estava ali, prestes a começar. O carro começou a andar e a conversa deles era sobre negócios, sobre dinheiro, o mesmo assunto que destruiu nossa família. Minha mão, tremendo um pouco, foi até minha bolsa e tocou a pasta de documentos que eu carregava. A prova de cada mentira, de cada valor monetário roubado. Eles riam, sem saber que o fantasma do passado estava sentado logo atrás, ouvindo cada palavra. Eles não sabiam que aquela viagem não terminaria num restaurante chique, como Ricardo pensava. Terminaria com a verdade. Uma verdade que eu guardei por toda a vida e que finalmente ia destruir a dele, assim como ele destruiu a minha. A minha vingança não seria com barulho, seria com o silêncio da revelação. O carro andava por ruas desconhecidas, enquanto Ricardo falava de um projeto novo. A voz de Fernando era a mesma, cheia de falsas promessas. Eu segurei firme a pasta, sentindo o peso da verdade em minhas mãos. O cheiro do carro era uma mistura do perfume caro de Fernando com o cheiro de carro novo do meu filho, uma combinação que me deu enjoo. A cada curva, o casaco que me cobria parecia mais fino, mais inútil. Eu ouvia meu irmão falar sobre investimentos, sobre expandir os negócios, e a voz dele era como um veneno que eu conhecia bem. Ele usava as mesmas palavras de esperança que usou com meu marido, 50 anos atrás, pouco antes de nos deixar sem nada. Ricardo, meu pobre Ricardo, ouvia tudo com admiração, anotando ideias mentalmente. Ele via um mentor, um tio generoso. Eu via o homem que nos empurrou para um poço de dívidas e tristeza, e depois foi embora sem olhar para trás. Minha respiração estava curta, presa no peito. Eu precisava de ar, mas não podia me mover. A pasta de documentos em minha bolsa parecia queimar. Era o peso de meio século de silêncio, de dor guardada, de um plano que cresceu comigo, dia após dia. Antes de continuar minha história e revelar como a minha vingança se desenrolou, inscreva-se no canal para não perder nenhum detalhe dessa jornada. Ative as notificações para ser avisado quando o próximo episódio for lançado. Prepare-se para uma reviravolta surpreendente. Eles falavam sobre um terreno, uma oportunidade única, o mesmo tipo de conversa, a história se repetindo, e meu filho era a próxima vítima. Não, eu não ia permitir. Aquele era o meu limite. O amor que eu sentia por Ricardo era a única coisa mais forte que o meu desejo de vingança. E naquele momento, as duas coisas se tornaram uma só. Para salvar meu filho, eu precisava destruir meu irmão. O carro parou num sinal vermelho. Foi a minha chance. Com a voz rouca, que mal parecia minha depois de tanto tempo calada, eu disse do banco de trás: Ricardo, vire na próxima à esquerda. O silêncio que se seguiu foi pesado, denso. Pelo espelho, vi os olhos do meu filho arregalados de susto. Fernando se virou bruscamente, o rosto uma mistura de choque e raiva. Ele me reconheceu. Aquele olhar de maldade que eu conhecia tão bem estava ali, sem disfarce. Mãe, o que a senhora está fazendo aqui? Ricardo gaguejou, a mão tremendo no volante. Apenas dirija, meu filho. A surpresa mudou de lugar. Eu respondi, minha voz agora firme. Fernando tentou falar, dizer alguma coisa para disfarçar, mas eu o cortei. Fique quieto, Fernando. Sua hora de falar já passou há muito tempo. Ricardo, confuso e assustado, obedeceu. Ele virou o carro, seguindo minhas instruções. Eu o guiei para longe da área nobre, para um bairro antigo, industrial, um lugar esquecido pela cidade. Mandei ele parar em frente a um galpão abandonado, com as janelas quebradas e paredes sujas. Era o lugar perfeito, sem ninguém para ouvir, sem distrações. Desligue o carro, Ricardo. Eu pedi com calma. Ele desligou e o silêncio voltou, ainda mais pesado. Eu me ajeitei no banco, tirei o casaco de cima de mim e olhei para os dois. Ricardo me olhava pelo espelho, esperando uma explicação. Fernando olhava para a frente, o rosto duro, sem expressão. Ele sabia o que estava por vir. Ele sempre soube que um dia eu viria cobrar a dívida. Há 50 anos, comecei, a voz saindo sem tremer. Nesta mesma cidade, seu pai e eu perdemos tudo. Perdemos a nossa terra,
a nossa casa, o nosso futuro. Disseram que foi um mau negócio, uma aposta que deu errado. Eu fiz uma pausa, olhando diretamente para Fernando. Mas não foi um mau negócio, foi um roubo. E o ladrão está sentado neste carro. Ricardo virou o corpo todo para trás, o rosto pálido. Mãe, do que a senhora está falando? O tio Fernando? Eu peguei a pasta da minha bolsa e a coloquei no banco da frente, entre eles. Abra, Ricardo. Veja com seus próprios olhos. Minha mão estava firme. O tremor tinha passado. A vingança não era quente como eu imaginava. Era fria, precisa, e estava apenas começando. Dentro daquela pasta não havia só papéis velhos. Havia a prova da venda da nossa terra, feita por baixo do pano. Havia os documentos das empresas falsas criadas por Fernando para desviar todo o dinheiro. Cada centavo. Ricardo abriu a pasta. Suas mãos folheavam os documentos, um por um. Eu via a compreensão nascer em seu rosto, substituindo a confusão pela dor. Ele olhava do papel para o rosto do tio e de volta para o papel. Fernando não dizia nada, apenas me encarava, os olhos cheios de um ódio antigo. Ele não estava arrependido, estava com raiva por ter sido descoberto. Ele estava fazendo o mesmo com você, meu filho. Eu disse suavemente. O projeto novo, o terreno, era a mesma armadilha, com um nome diferente. Ele ia tirar tudo de você, assim como tirou do seu pai. Ricardo fechou a pasta. O barulho da capa batendo foi o único som no carro. Ele não chorou. Apenas olhou para Fernando. E pela primeira vez na vida, ele viu o homem que eu via há 50 anos. Um estranho, um predador. A inocência do meu menino morreu ali, naquele carro parado em frente a um galpão abandonado. E essa, eu sabia, era a parte mais cruel da minha vingança. A verdade finalmente tinha chegado, e seu silêncio era a coisa mais barulhenta do mundo. A respiração de Ricardo era audível no silêncio do carro. Um som áspero, cortado. Ele não olhou para mim, nem para a pasta. Seus olhos estavam fixos em Fernando, como se tentasse decifrar um quebra-cabeça impossível, um quebra-cabeça cuja imagem final destruiria tudo o que ele conhecia, o homem que ele admirava, o tio que lhe contava histórias de sucesso e lhe prometia um futuro brilhante. Era uma farsa, um fantasma construído sobre as cinzas da nossa felicidade. Não acredite nela, Ricardo. A voz de Fernando finalmente cortou o ar, oleosa e calma, a mesma calma que ele usava para enganar. Sua mãe, ela nunca superou o que aconteceu. A idade, a solidão, isso mexe com a cabeça das pessoas. Ela está confundindo as coisas. Eu quase ri. A audácia, a crueldade de tentar me pintar como uma velha louca, delirante. Mas a minha calma era maior que a dele. Era uma calma de 50 anos, polida pela dor e pela paciência. Confundindo? Repeti, minha voz soando como o arrastar de uma pedra. Eu me lembro de cada palavra, Fernando. Lembro de você na nossa cozinha, com meu marido, seu cunhado, espalhando mapas na mesa. Lembro de você dizendo, confie em mim, Alberto, somos família, família. A palavra saiu da minha boca com um gosto amargo. Você usou essa palavra como uma arma. E ele, meu Alberto, acreditou, porque ele era um homem bom. Ele não conseguia ver a maldade em você, porque não havia maldade nele. Ricardo virou a cabeça lentamente na minha direção. Seus olhos estavam cheios de uma dor que eu conhecia, a dor da traição. Mãe, ele sussurrou, a voz embargada. Leia o documento com a assinatura falsa, meu filho. Eu apontei. Aquele com a data de 2 dias antes do seu pai assinar o acordo de sócio. Ele vendeu nossa terra antes mesmo de oferecer a parceria. O dinheiro já estava no bolso dele quando ele veio com a conversa de investimento. A mão de Ricardo tremeu ao pegar o papel amarelado. Seus dedos percorreram a assinatura. Uma imitação grosseira da caligrafia do meu falecido marido. Ele comparou com outro documento, um legítimo, que eu havia colocado ao lado. A diferença era pequena para um estranho, mas para um filho era um abismo. Ele viu, ele entendeu. Você... Ricardo se virou para Fernando e pela primeira vez, a admiração em seus olhos foi substituída por nojo. Você fez isso com o meu pai? Fernando bufou, um som de desdém. A máscara de tio preocupado estava caindo, revelando o monstro por baixo. Seu pai era um sonhador, um fraco. Ele não sabia o que fazer com aquela terra. Eu fiz um favor a ele. Eu fiz dinheiro. É assim que o mundo funciona, garoto. Os fortes sobrevivem. Os fracos, bem, eles deixam filhos que fazem perguntas tolas 50 anos depois. Aquelas palavras foram como um soco no estômago de Ricardo. Vi meu filho se encolher, a cor sumindo de seu rosto. A crueldade de Fernando era sem limites. Ele não apenas roubava, ele humilhava suas vítimas, cuspia em suas memórias. Foi nesse momento que a raiva de Ricardo explodiu. Não foi um grito, foi um movimento rápido, violento. Ele se jogou para o banco da frente, a mão agarrando o colarinho da camisa cara de Fernando. Repete isso! Ele rosnou, a voz irreconhecível, grossa de fúria. Repete
repete o que você disse sobre o meu pai. Ricardo, não! Eu gritei, mais por instinto do que por medo. Eu não queria que meu filho sujasse as mãos com aquele homem. Fernando, pego de surpresa, arregalou os olhos. Por um segundo, vi medo ali. Medo de verdade. Ele não esperava a reação do menino dócil e admirado. Ele estava acostumado a lidar com sonhadores, não com leões feridos. Me solta, seu moleque! Fernando cuspiu, tentando se livrar do aperto. Você o chamou de fraco. Ricardo continuou, o rosto a centímetros do de Fernando. Meu pai trabalhou naquela terra desde que era criança. Cada calo nas mãos dele era por nós. Ele confiava em você. Ele amava você, seu desgraçado. E você o matou. Você não enfiou uma faca no peito dele, mas você o matou aos poucos. A vergonha, a dívida. Ele morreu de tristeza. Eu me lembro. Eu era pequeno, mas eu me lembro dele sentado na varanda, olhando para o nada, dia após dia. Foi você. Foi tudo culpa sua. As lágrimas escorriam pelo rosto de Ricardo agora. Lágrimas de raiva e de uma dor recém-descoberta. Ele soltou Fernando com um empurrão, fazendo-o bater a cabeça no vidro da janela. Ricardo voltou para o seu assento, o peito subindo e descendo, ofegante. O menino que entrou naquele carro não existia mais. Em seu lugar estava um homem que acabara de conhecer o verdadeiro rosto do mal. O silêncio voltou, mas agora era diferente. Era um silêncio carregado de ódio e de verdade. Fernando ajeitou a camisa, o rosto vermelho de raiva e humilhação. Ele me fuzilou com o olhar. Você vai se arrepender disso, sua velha bruxa. Ele sibilou. Você e esse seu filhinho chorão. Vocês não sabem com quem estão se metendo. É aí que você se engana, Fernando. Eu disse, com uma tranquilidade que o assustou. Eu sei exatamente com quem estou me metendo. Eu tive 50 anos para estudar você, para observar de longe enquanto você construía seu castelo de cartas com o nosso dinheiro, enquanto você se tornava um homem de negócios respeitado. Eu vi cada passo, cada entrevista na coluna social, cada doação de caridade para limpar seu nome sujo. E eu esperei o momento certo. Eu me inclinei para frente, minha voz um sussurro que preencheu o carro. E o momento certo era quando você se sentisse seguro o suficiente para tentar fazer o mesmo com o meu filho, porque eu sabia que você faria. A sua ganância é uma doença, Fernando. Ela não tem cura. Você não consegue evitar. E foi aí que você caiu na minha armadilha. Ele franziu a testa, confuso. Armadilha? Que armadilha? Você está presa no banco de trás de um carro com um garoto que acabou de ter um ataque de nervos. Estamos parados em frente a este galpão por um motivo. Eu continuei, ignorando sua provocação. Você reconhece este lugar, Fernando? Ele olhou para fora, para a estrutura decrépita, para as paredes pichadas. Ele olhou por um longo tempo, e então um lampejo de reconhecimento passou por seus olhos. Um desconforto visível. Era o antigo armazém do velho Matias. Ele disse, a voz baixa. Exato. O velho Matias, que era amigo do nosso pai. O primeiro lugar onde você e o Alberto tentaram montar um negócio juntos, antes da terra. Uma pequena distribuidora de grãos. Você se lembra? Alberto investiu o pouco que tinha. E, uma semana depois, o lugar pegou fogo. Um acidente. O seguro nunca pagou, porque a investigação apontou para um incêndio criminoso. Ninguém nunca foi pego. Eu fiz uma pausa, deixando minhas palavras pairarem no ar. O Alberto perdeu tudo, e você apareceu como um salvador, oferecendo a grande oportunidade da terra. O primeiro golpe foi só um ensaio para o segundo. Fernando ficou branco. Ele se lembrava. Eu via em seus olhos. Aquele era o seu primeiro grande pecado. O pecado que ninguém, além de mim, lembrava. Você não pode provar nada. Ele gaguejou. Eu não preciso, eu respondi. Isso é só para você saber, para você entender que eu nunca esqueci nenhum detalhe. Agora vamos sair do carro, nós três. Eu não vou a lugar nenhum com você, ele rosnou, a mão indo para a maçaneta da porta. Eu acho que vai, eu disse, e tirei da minha bolsa não outra pasta, mas um pequeno gravador digital. Apertei o play. A voz de Fernando encheu o carro, clara e nítida. É assim que o mundo funciona, garoto. Os fortes sobrevivem, os fracos, e depois a minha voz. O primeiro golpe foi só um ensaio para o segundo. Eu havia gravado toda a nossa conversa. O rosto de Fernando se tornou uma máscara de fúria impotente. Ele estava preso. Saia do carro, Fernando. Eu ordenei, minha voz não deixando espaço para discussão. Ricardo, ainda abalado, mas com uma nova determinação no olhar, saiu primeiro e abriu a porta para mim. Depois, ele foi até o lado do passageiro e abriu a porta para Fernando. Aquele simples gesto era uma declaração. Ele não era mais o sobrinho admirado.
aliado. Ele era o meu filho, meu aliado. Fernando saiu do carro devagar, olhando ao redor para a rua deserta. O sol da tarde batia no asfalto quebrado, criando uma miragem de calor. O ar era pesado, com o cheiro de poeira e abandono. "O que você quer?" ele perguntou, a voz rouca. "Dinheiro? É isso? Você quer dinheiro? O dinheiro que você roubou foi gasto há muito tempo, Fernando. Foi gasto para pagar as dívidas que você deixou, para colocar comida na mesa, para garantir que o Ricardo tivesse um futuro que você tentou roubar 2 vezes. Não, eu não quero o seu dinheiro sujo." Eu caminhei até a grande porta de metal do galpão. Estava trancada com um cadeado enferrujado. Da minha bolsa tirei uma chave. Não a chave do cadeado, mas uma chave menor, de uma porta lateral que ninguém usava há décadas. Eu a inseri na fechadura escondida pela era seca. A porta rangeu, mas abriu. "Depois de você", eu disse, indicando a escuridão lá dentro. Ele hesitou. O medo estava de volta em seus olhos. O medo do desconhecido. Ele era um homem que gostava de controlar tudo. E ali, ele não tinha controle nenhum. "Vamos, tio", disse Ricardo, a voz carregada de um sarcasmo frio. "Não tenha medo. A família está reunida." Aquelas palavras pareceram atingir Fernando mais do que qualquer ameaça. Com um suspiro de resignação, ele entrou no galpão. Ricardo e eu o seguimos. Lá dentro, o ar era frio e mofado. Feixes de luz entravam pelas janelas quebradas do teto, iluminando partículas de poeira que dançavam no ar como pequenos fantasmas. O lugar era vasto e vazio, exceto por uma única mesa de madeira e 3 cadeiras postas no centro de um dos feixes de luz. Sentado em uma das cadeiras, de costas para nós, estava um homem. Ele não se virou quando entramos. Fernando parou abruptamente. "Quem é ele?" "Alguém que você também não vai gostar de ver", eu respondi. Caminhamos até a mesa. O homem se virou lentamente. Era um senhor de idade, mais velho que eu, com cabelos brancos e um rosto sulcado por rugas profundas. Seus olhos, no entanto, eram afiados e inteligentes. Fernando o encarou, a confusão dando lugar a um choque ainda maior. "Senhor Antunes?" ele gaguejou. "O que o senhor está fazendo aqui?" "Fernando", disse o velho, a voz calma e firme. "Há quanto tempo?" Senhor Antunes era o antigo gerente do banco que cuidava das contas do meu marido. Um homem que Fernando, na época, havia subornado para que todas as transações parecessem legais. O senhor Antunes foi demitido pouco tempo depois, sob suspeita de fraude, mas nada nunca foi provado. Ele sumiu da cidade, levando a culpa e o segredo. Eu o procurei por 10 anos. Eu expliquei, me sentando em uma das cadeiras. "Não foi fácil. Você fez um bom trabalho em fazê-lo desaparecer, Fernando. Deu a ele dinheiro para sumir, para que ele nunca pudesse ligar o nome dele ao seu. Mas as pessoas velhas, quando se aproximam do fim, querem limpar a consciência. O senhor Antunes estava pronto para conversar. O senhor Antunes colocou sobre a mesa uma pequena pasta de couro. "Eu guardei cópias de tudo, Fernando", ele disse. "Os extratos originais, as ordens de transferência que você me forçou a autorizar. A prova de que o dinheiro da venda da terra não foi para uma conta de investimentos, como você disse ao Alberto, mas diretamente para uma conta sua, no exterior. Eu era jovem e estúpido. Tinha uma família para criar e dívidas. Você usou isso contra mim, mas eu vivi com essa vergonha por 50 anos. Acabou." Fernando olhava de um rosto para o outro como um animal encurralado. Ele estava pálido, suando frio apesar do ar gelado do galpão. Isso não prova nada. A palavra de um velho ex-bancário desonesto contra a minha?" Ele tentou argumentar, mas sua voz estava fraca. "Não é só a palavra dele", eu disse. E como se fosse um sinal, outra figura emergiu das sombras do galpão. Uma mulher, mais jovem, por volta dos 40 anos, vestida com um terninho profissional. Ela carregava uma maleta. "Doutora Helena, boa tarde", ela disse com um aceno de cabeça para mim. Depois se virou para Fernando. "Senhor Fernando Almeida. Meu nome é Regina. Eu sou advogada. E eu represento o meu cliente, o senhor Ricardo Torres." Ricardo olhou para mim surpreso. Ele não sabia dessa parte do plano. Eu queria que a decisão final fosse dele, mas eu precisava lhe dar as armas para lutar. A advogada, Regina, abriu sua maleta sobre a mesa, ao lado dos documentos do senhor Antunes e da minha pasta. "Nós temos aqui", ela começou, com uma voz clara e profissional, "uma confissão assinada e autenticada do senhor Antunes, detalhando o esquema de fraude. Temos os documentos originais que comprovam a transação ilegal. Temos uma gravação de áudio, feita hoje, onde o senhor admite ter roubado o pai do meu cliente, chamando-o de fraco,
e confessando que os fortes sobrevivem. E, mais importante, temos provas de que o senhor estava montando um esquema idêntico para fraudar o meu cliente Ricardo, usando a mesma tática de uma empresa de fachada para desviar fundos de um suposto investimento imobiliário. Ela fez uma pausa, olhando diretamente nos olhos de Fernando. Juntando tudo, temos um caso sólido para fraude, estelionato, falsificação de documentos e formação de quadrilha. Com a sua idade e o seu histórico, o senhor provavelmente passaria o resto da sua vida na prisão, sem contar o escândalo. O filantropo Fernando Almeida, o grande empresário, desmascarado como um ladrão que roubou a própria família. Imagino que as ações das suas empresas não reagiriam muito bem a essa notícia. O silêncio que se seguiu foi o som da ruína de Fernando. Ele olhou para os papéis, para o senhor Antunes, para a advogada, para Ricardo e, finalmente, para mim. Em seu olhar, não havia mais raiva. Havia apenas um vazio, a derrota. O que vocês querem? Ele finalmente perguntou, a voz mal saindo. Foi Ricardo quem respondeu. Ele se levantou, caminhou até a mesa e ficou de frente para o tio. Ele não era mais um menino chorando. Era um homem. Eu não quero o seu dinheiro, ele disse, a voz firme. O dinheiro que você roubou do meu pai está amaldiçoado. Eu não quero tocar nele, mas você construiu um império com ele. Um império que deveria ter sido nosso. Você viveu uma vida de luxo, enquanto minha mãe trabalhava em 2 empregos para me criar. Você viajava pelo mundo, enquanto meu pai morria de desgosto. Ele se inclinou sobre a mesa. Então, é isto que vai acontecer. Você vai transferir 70% de tudo o que você tem, não para mim, para um fundo. Um fundo que será criado em nome do meu pai, Alberto Torres. Um fundo para ajudar jovens empreendedores que não têm dinheiro, para que eles não precisem cair nas mãos de abutres como você. Será administrado por um conselho, e você não terá nenhum poder sobre ele. O resto, os 30%, é seu. Para você sumir, eu não quero nunca mais ver o seu rosto na minha frente. Você vai vender sua parte nas empresas. Vai se mudar desta cidade, deste país. Você vai desaparecer. Se eu ouvir o seu nome de novo, se eu vir uma foto sua em qualquer lugar, esta maleta vai direto para a mesa de um promotor. Você entendeu? Eu olhei para o meu filho com um orgulho que quase me fez chorar. Aquela não era a minha vingança. Era a justiça dele. Uma justiça poética, transformando o fruto do roubo em algo bom, honrando a memória do pai de uma forma que nem eu havia imaginado. Fernando olhou para Ricardo, chocado. Ele esperava um pedido de dinheiro, uma negociação. Ele não esperava aquilo. Ser despojado de seu legado, de seu nome, de sua identidade. Para um homem como ele, aquilo era pior que a prisão. Era a aniquilação. A advogada colocou uma nova pilha de papéis na mesa. Os documentos para a transferência e a criação do fundo estão todos aqui, prontos para serem assinados. Fernando afundou na cadeira, o corpo todo parecendo murchar. Ele pegou a caneta que a advogada lhe ofereceu. Sua mão tremia. Ele olhou para a primeira página, depois para mim. Você planejou tudo isso, não foi? Ele disse, a voz oca. Cada detalhe. Eu tive 50 anos para pensar, Fernando. Eu respondi, sem nenhuma emoção na voz. 50 anos de noites mal dormidas, de aniversário sem o meu marido, de ver meu filho crescer sem o pai que ele merecia. Sim, eu planejei tudo. Ele abaixou a cabeça e começou a assinar, página após página. O som da caneta no papel era o único barulho no galpão. Era o som de um império desmoronando. O som da minha vingança finalmente se concretizando. Mas, ao olhar para Ricardo, de pé, firme, com os olhos do pai, eu soube que não era mais sobre vingança. Era sobre justiça. Era sobre proteger o futuro, honrando o passado. Quando ele assinou a última folha, ele empurrou os papéis para o centro da mesa e se levantou. Ele não olhou para ninguém, apenas caminhou em direção à saída, um homem velho e quebrado. Quando ele passou por mim, ele parou por um instante. Eu te odeio, ele sussurrou sem me olhar. O sentimento é mútuo. Eu respondi, sem hesitar. Ele saiu para a luz do sol e desapareceu. Nunca mais o vimos. O senhor Antunes se levantou, fez um aceno respeitoso para mim e para Ricardo e foi embora com a advogada, que levou todos os documentos assinados. Ficamos sozinhos no galpão, Ricardo e eu. O silêncio voltou, mas era um silêncio de paz, de fim. Ele veio até mim e me abraçou. Um abraço forte, de um homem. Mas eu senti o menino ali, o menino assustado que precisava da mãe. Eu o abracei de volta, afagando seus cabelos. Acabou, meu filho, eu sussurrei. Acabou. Ele destruiu o pai, mãe, Ricardo disse, a voz abafada no meu ombro. Tudo o que eu achava que sabia sobre ele era mentira. Eu sei, eu sinto muito que você teve que descobrir dessa forma, eu disse, sentindo as lágrimas finalmente escorrerem pelo meu rosto. Não eram lágrimas de tristeza nem de alegria, eram lágrimas de alívio. O peso de 50 anos estava finalmente saindo das minhas costas. Neste momento, escondida no carro, observando
Observando meu irmão e meu filho, me pergunto: vocês já se sentiram tão impotentes diante de uma injustiça? Compartilhem suas histórias nos comentários. Quero saber o que vocês fariam no meu lugar. Saímos do galpão e eu tranquei a porta lateral. O sol já estava mais baixo no céu, pintando o bairro industrial com tons de laranja e roxo. Voltamos para o carro em silêncio. No caminho de casa, Ricardo dirigia devagar, as mãos firmes no volante. Ele não era mais o jovem ansioso, animado com uma reunião de negócios. Havia uma seriedade nele agora, uma maturidade que não estava lá pela manhã. A inocência perdida havia sido substituída por uma força que eu sabia que o serviria bem pelo resto da vida. Por que a senhora nunca me contou? Ele perguntou, sem tirar os olhos da estrada. Eu suspirei. Como eu poderia contar a uma criança que seu tio, o único parente que ele tinha do lado do pai, era um monstro? Que ele foi o responsável pela nossa ruína? Isso teria te envenenado, Ricardo. Teria colocado um ódio no seu coração que não era seu para carregar. Eu carreguei por nós dois. Eu esperei até que você fosse forte o suficiente para saber a verdade. E esperei até ter todas as provas, para que não fosse apenas a palavra de uma mãe amargurada contra um tio bem-sucedido. Ele ficou em silêncio por um tempo, processando. O fundo, em nome do pai. Foi a coisa certa a se fazer, não foi? Foi mais do que certo, meu filho. Foi perfeito. Seu pai teria muito orgulho de você hoje. Chegamos em casa. A mesma casa pequena onde eu o criei, cheia de memórias. Entramos e tudo parecia igual, mas diferente. O ar parecia mais leve. Naquela noite, eu não teci planos de vingança. Eu não revivi a dor do passado. Eu me sentei na varanda, a mesma varanda onde meu marido costumava olhar para o nada, e observei as estrelas. Ricardo se sentou ao meu lado, e ficamos ali, em um silêncio confortável, apenas aproveitando a presença um do outro. A vingança não me trouxe felicidade. Ela não trouxe meu marido de volta, nem apagou os anos de sofrimento, mas ela trouxe justiça. E, mais importante, ela salvou meu filho. Ela quebrou o ciclo de mentiras e ganância que ameaçava engolir outra geração da minha família. Eu olhei para Ricardo. Ele não era mais um menino cego à história. Ele era um homem, forjado na verdade, por mais dolorosa que fosse. E eu sabia, com uma certeza que aquecia meu velho coração, que ele construiria um futuro bom e honesto. Um futuro que seu pai sonhou para ele. A minha surpresa, a verdadeira, não era a vingança contra o meu irmão. Era a descoberta do homem em que meu filho havia se tornado. E essa, sim, era uma surpresa que valeu a pena esperar por 50 anos. A guerra tinha acabado. E finalmente, eu podia descansar. A guerra tinha acabado. E finalmente, eu podia descansar. Mas o descanso não veio naquela noite, nem na seguinte. O corpo relaxa, mas a mente, acostumada a uma batalha de 50 anos, continua em alerta. É como um soldado que volta para casa e ainda acorda no meio da noite com o som de um prato quebrando, pensando que é um tiro. Minha guerra foi silenciosa, travada em arquivos, em conversas sussurradas com o Sr. Antunes, em noites em claro conectando pedaços de um quebra-cabeça financeiro. Agora, o silêncio era real e era quase ensurdecedor. Na manhã seguinte, desci as escadas e encontrei Ricardo na cozinha. Ele não tinha dormido. Era fácil ver pelas olheiras fundas. Estava sentado à mesa, com uma xícara de café intocada na frente, olhando para a parede. O jornal do dia estava ao seu lado, fechado. O mundo lá fora continuava, sem saber da queda de um império construído sobre mentiras. Bom dia, meu filho, eu disse, a voz um pouco rouca. Ele se virou, e por um segundo vi o menino assustado de novo. Mas então ele endireitou os ombros. Bom dia, mãe. Eu estava pensando, o que a gente faz agora? Era a pergunta de $1 milhão. Ou melhor, de centenas de milhões. A pergunta que eu mesma me fiz por tanto tempo. Agora, eu disse, me sentando em frente a ele. Nós começamos a limpar a sujeira. E depois construímos algo novo, algo limpo. Algo que seu pai teria orgulho de assinar o nome embaixo. Ele concordou com a cabeça devagar. O Sr. Antunes, ele sabe de tudo? Ele sabe o suficiente, respondi. Ele trabalhou com seu avô e depois com seu pai. Ele viu Fernando chegar, viu meu marido ser afastado aos poucos. Ele sabia que algo estava errado, mas nunca teve provas. Ele foi meus olhos e ouvidos lá dentro por todos esses anos. Um homem de uma lealdade que não se encontra mais. Eu preciso falar com ele. Preciso de ajuda. Eu não sei nada sobre administrar aquilo tudo, Ricardo confessou, a voz baixa. Havia vergonha em seu tom, mas também uma honestidade que me encheu de orgulho. Um homem de verdade não finge saber tudo. Ele pede ajuda. Você vai aprender. Eu o tranquilizei. E você não está sozinho. Eu estou
estou aqui. O Sr. Antunes está aqui. E o mais importante, eu disse, tocando seu peito, os valores do seu pai estão aí. Isso é mais importante do que qualquer curso de administração. Naquele dia, a vida começou a mudar de ritmo. A advogada, uma mulher séria e muito competente chamada Carmen, nos ligou. Ela explicou os próximos passos. A transferência de todos os bens, ações e propriedades para o nome de Ricardo era um processo complicado. Levaria semanas, talvez meses. Havia implicações legais. Impostos, uma montanha de papelada. Fernando, ao assinar, havia renunciado a tudo, confessando nas entrelinhas daqueles contratos a fraude que cometeu. Ele não lutaria. Um homem como ele, cuja imagem pública era tudo, não arriscaria um escândalo. Desaparecer era sua única saída. Ricardo passou a maior parte do dia no telefone com Carmen, fazendo perguntas, tentando entender a dimensão do que estava em suas mãos. Eu o observava de longe. Ele parecia um jovem que de repente foi convocado para ser rei. O peso do mundo em seus ombros. Nos dias que se seguiram, nossa pequena casa se tornou um escritório improvisado. Caixas de documentos que eu guardei por décadas no porão foram trazidas para a sala de estar. Eram os originais, as cópias, as anotações, as provas que o Sr. Antunes me passava em segredo. Cada papel, uma lembrança dolorosa. Um contrato com a assinatura falsificada do meu marido. Um balanço financeiro claramente alterado. Uma escritura de uma propriedade que deveria ser nossa, mas que foi desviada para uma empresa de fachada. Ricardo mergulhou naquilo tudo. Ele lia cada página e a cada descoberta, seu rosto se fechava mais um pouco. A imagem do tio Fernando, o homem divertido que lhe dava presentes caros no Natal, estava sendo demolida, tijolo por tijolo, e substituída pela imagem de um ladrão sem escrúpulos. Mãe, ele vendeu a fazenda dos avós, por um valor ridículo para uma empresa que, no fim das contas, era dele mesmo, e disse para a senhora que o negócio tinha dado prejuízo. Ele disse uma noite, com a voz cheia de raiva. Eu sei, meu filho, eu sei de cada centavo. Eu respondi calmamente. A raiva que ele sentia agora, eu já havia sentido por 50 anos. A minha já tinha se transformado em outra coisa, uma energia fria, focada. Uma semana depois daquele dia no galpão, Ricardo decidiu que era hora de ir até a sede da empresa. A Fernando Empreendimentos, um nome que sempre me deu náuseas. Ele me pediu para ir com ele. Eu preciso da senhora lá, ele disse. Não para falar, só para estar lá. Eu concordei. Vesti um vestido simples, mas elegante, o mesmo que eu usaria para ir a um funeral, e de certa forma era isso, o funeral do Império de Fernando. O prédio era um arranha-céu no centro da cidade, vidro escuro, mármore frio, um luxo que gritava poder e dinheiro. Nós entramos e o segurança na recepção, um homem que provavelmente nunca tinha me visto na vida, nos olhou com indiferença. Temos uma reunião com a diretoria, Ricardo disse, a voz firme, sem hesitar. O nome de Ricardo já havia sido comunicado pela advogada. O segurança arregalou os olhos, pegou o telefone e, em segundos, um homem de terno, pálido, desceu correndo pelo elevador. Era um dos diretores, um dos capachos de Fernando. Ele nos levou até o último andar. O elevador subia em silêncio, um silêncio pesado. Eu olhava para o rosto de Ricardo, refletido no metal polido. Ele estava com medo, mas também determinado. Os olhos do pai. A sala de reuniões era enorme, com uma mesa comprida de madeira escura e uma vista panorâmica da cidade. Os outros diretores já estavam lá, homens de meia idade, com rostos que mostravam anos de bajulação e cumplicidade. Eles nos olharam com uma mistura de curiosidade e pavor. O Sr. Antunes estava lá também, de pé, num canto, com seu terno simples e sua postura digna. Ele me deu um leve aceno com a cabeça. Ricardo se sentou na cadeira da ponta, a cadeira que pertencia a Fernando. Eu me sentei um pouco mais afastada, como uma observadora. Bom dia, senhores. Ricardo começou. Sua voz não tremeu. Como vocês já devem ter sido informados, a partir de hoje, eu, Ricardo Almeida, assumo o controle total desta empresa. Fernando Almeida não faz mais parte desta organização. Um murmúrio percorreu a sala. Eles sabiam que algo grande tinha acontecido, mas não sabiam os detalhes. Eu sei que muitos de vocês trabalharam com meu tio por anos. Ricardo continuou, olhando nos olhos de cada um deles. E eu não estou aqui para fazer uma caça às bruxas, mas eu estou aqui para fazer uma limpeza. Esta empresa foi fundada pelo meu avô e deveria ter sido herdada pelo meu pai. Ela foi
construída com princípios de honestidade e trabalho duro. Princípios que foram esquecidos há muito tempo. Ele fez uma pausa. O silêncio era total. Nos próximos dias, uma equipe de advogados e contadores fará uma verificação completa em todos os departamentos. Cada contrato, cada conta, cada negócio será revisado. Aqueles que trabalharam com honestidade não têm nada a temer. Pelo contrário, serão valorizados. Aqueles que participaram de atividades questionáveis. Ele escolheu a palavra com cuidado. Terão a chance de se explicar, mas não haverá perdão para a desonestidade. Ele então se virou para o Sr. Antunes. Sr. Antunes, o senhor que conhece a história desta empresa melhor do que ninguém, será meu conselheiro direto. Sua sala será ao lado da minha. O velho Antunes, que por anos foi tratado como um funcionário de baixo escalão, um fóssil de outra era, apenas concordou com a cabeça, mas eu vi um brilho de emoção em seus olhos. Era a justiça sendo feita, não só para mim, mas para ele também, para todos os funcionários honestos que foram deixados de lado por Fernando e sua turma. A reunião foi curta. Ricardo não precisou gritar ou ameaçar. Sua calma e sua firmeza foram mais poderosas do que qualquer explosão de raiva. Quando saímos da sala, os diretores permaneceram sentados, em silêncio, como se uma bomba tivesse caído sobre eles. No corredor, Ricardo parou em frente à porta do escritório de Fernando. Tinha uma placa dourada. Fernando Almeida, presidente. Ricardo olhou para a placa por um momento. Depois, com a mão, ele a arrancou da porta. O barulho do metal se soltando ecoou no corredor silencioso. Ele entregou a placa para mim. Isso pertence ao passado, ele disse. Eu segurei a placa fria. Era pesada. O peso de 50 anos de mentiras. Os meses seguintes foram um furacão. Ricardo praticamente se mudou para o escritório. Ele e o Sr. Antunes, junto com a equipe de Carmen, viraram a empresa de cabeça para baixo. A cada dia, novas descobertas, contratos com preços altos, desvio de dinheiro, funcionários fantasmas, propinas. Era um poço de sujeira muito mais fundo do que eu imaginava. Ricardo me ligava toda noite, exausto, mas com uma energia nova, a energia de quem tem um propósito. Ele não estava apenas administrando um negócio, ele estava restaurando a honra da família. Mãe, demitimos o diretor financeiro hoje. Descobrimos que ele tinha uma conta na Suíça com dinheiro desviado da empresa. Ele confessou tudo. Ele me contou uma noite. Fez bem, meu filho, eu dizia. Limpe a casa. Jogue fora tudo o que estiver podre. Enquanto ele limpava a empresa, eu comecei a limpar a minha própria vida. Eu esvaziei o porão. Joguei fora recortes de jornais sobre os sucessos de Fernando que eu guardava como combustível para minha raiva. Doei as roupas velhas do meu marido, guardando apenas algumas peças que ainda tinham o cheiro dele. Eu comecei a cuidar do meu jardim com mais atenção, sentir a terra nas mãos, ver as flores crescerem, coisas simples que eu não me permitia aproveitar por tanto tempo. A minha vingança não era mais uma obsessão que me consumia. Era um capítulo encerrado. Eu não pensava mais em Fernando com ódio. Na verdade, eu quase não pensava nele. Ele se tornou pequeno, insignificante. Um homem quebrado que escolheu o dinheiro em vez da família e acabou sem nenhum dos dois. Cerca de 6 meses depois, Ricardo veio para casa com uma proposta. Mãe, eu quero mudar o nome da empresa. Não pode mais ser Fernando Empreendimentos. Tem que ser algo que represente o que estamos construindo agora. Que nome você tem em mente? Perguntei. Almeida em Filho. O nome original. O nome que meu avô escolheu quando começou com o pai dele. Meus olhos se encheram de lágrimas. Era perfeito. Era um retorno às raízes. E tem mais uma coisa, ele disse um pouco hesitante. Lembra daquela fazenda que ele vendeu para ele mesmo? A fazenda dos avós? A equipe jurídica conseguiu reverter o negócio. Ela é nossa de novo. Meu coração deu um salto. Aquela fazenda era onde eu e meu marido tínhamos nos conhecido. Onde passamos nossa lua de mel. Onde Ricardo deu seus primeiros passos. O lugar que Fernando tirou de nós era o berço de todas as nossas memórias felizes. A fazenda está abandonada há anos, mãe, mas a estrutura principal ainda está de pé. Eu queria que a senhora fosse lá comigo. Eu não ia àquele lugar há quase 50 anos. A dor era muito grande, mas agora era diferente. No fim de semana seguinte, pegamos a estrada. Foi uma viagem de algumas horas. Para o interior. Quanto mais nos afastávamos da cidade, mais leve eu me sentia. O ar ficava mais puro, o verde tomava conta da paisagem. Quando chegamos à porteira de madeira velha, com as iniciais do meu sogro ainda gravadas nela, eu precisei de um momento. Ricardo parou o carro e esperou, em silêncio. Eu desci e toquei na madeira áspera. Tantas lembranças. Entramos na propriedade. O mato estava alto. A pintura da casa principal estava descascada, mas ela ainda estava lá, forte, imponente. A varanda onde eu e
meu marido sentávamos para ver o pôr do sol. A grande árvore no jardim, onde Ricardo tinha um balanço. Nós passamos o dia inteiro ali, caminhamos pelos pastos. Entramos na casa empoeirada. Em cada cômodo, uma memória vinha à tona. Aqui, na cozinha, sua avó fazia o melhor pão de queijo do mundo. Ali, na sala, seu pai me pediu em casamento. No antigo escritório do meu sogro, encontramos uma caixa de madeira trancada, coberta de poeira, debaixo de uma tábua solta no assoalho. Ricardo conseguiu abri-la com um canivete. Dentro, não havia dinheiro, nem joias. Havia cartas. Cartas que meu marido escreveu para mim e nunca enviou. Cadernos com anotações, ideias para a empresa e um pequeno diário. Sentamos na varanda empoeirada e começamos a ler. As cartas eram cheias de amor e de preocupação. Ele falava sobre a mudança de Fernando, sobre o medo de estar sendo enganado, sobre como sentia minha falta mesmo morando na mesma casa. Ele estava sofrendo em silêncio, tentando me proteger. O diário era ainda mais revelador. Ele descrevia dia a dia como Fernando o estava isolando, tomando decisões sem consultá-lo, tratando-o como um idiota. A última anotação era de uma semana antes do acidente. Ele escreveu: "Acho que descobri o que Fernando está fazendo. É muito pior do que eu pensava. Preciso de provas. Vou confrontá-lo amanhã." Ele nunca teve a chance. Ricardo chorou. Eu o abracei. Era a prova final. A voz do pai, vinda do passado, confirmando tudo. Não era mais a minha palavra, era a dele. "Mãe, o que vamos fazer com este lugar?" Ricardo perguntou depois de um longo silêncio, enquanto o sol começava a se pôr, pintando o céu com as mesmas cores que eu lembrava. "Nós vamos trazer a vida de volta para ele." Eu respondi com uma certeza que eu não sentia há muito tempo, mas não como uma casa de campo, como algo mais. Foi ali que a ideia da Fundação Almeida em Filho nasceu. Nós decidimos que uma parte significativa dos lucros da empresa, agora limpa e próspera, seria destinada a uma fundação, e a sede seria ali, naquela fazenda restaurada. A fundação não seria para caridade vaga. Teria focos específicos, coisas que meu marido valorizava. Bolsas de estudo para jovens de famílias pobres do campo, para que pudessem estudar agronomia e engenharia. Pequenos empréstimos para agricultores locais começarem seus próprios negócios. Programas de reflorestamento na região. Era uma forma de transformar o dinheiro sujo de Fernando em algo que gerasse vida, oportunidade. Era a antítese de tudo o que ele representava. Era a nossa verdadeira vitória. O ano seguinte foi de muito trabalho. A empresa, sob o novo nome e a nova direção, floresceu. Os funcionários antigos, os leais, foram promovidos. O clima de medo foi substituído por um de respeito e colaboração. Ricardo se tornou um líder nato. Ele não era carismático como Fernando, que encantava com palavras vazias. Ele era quieto, observador, justo. Ele ouvia mais do que falava, e quando falava, todos escutavam. A fazenda foi totalmente restaurada. A casa principal se tornou o escritório da fundação, e os antigos celeiros foram transformados em salas de aula e oficinas. Eu me mudei para lá. A cidade grande, com suas memórias ruins, já não fazia mais sentido para mim. Eu acordava com o som dos pássaros, não com o barulho do trânsito. Cuidava de uma horta, lia na varanda, ajudava a organizar os projetos da fundação. Ricardo vinha me visitar todo fim de semana. Ele trazia os relatórios da empresa e da fundação. Nós sentávamos na mesma varanda de antigamente, e ele me contava sobre os novos projetos, sobre as famílias que estávamos ajudando. Em seus olhos, eu não via mais o jovem ansioso ou o filho revoltado. Eu via um homem em paz, com seu passado e animado com seu futuro. Um dia, ele trouxe uma moça com ele. O nome dela era Helena, uma jovem agrônoma que trabalhava como gerente de projetos na fundação. Ela era inteligente, gentil e tinha um sorriso que iluminava o lugar. O jeito que Ricardo olhava para ela era o mesmo jeito que o pai dele olhava para mim. Naquela tarde, enquanto os dois caminhavam de mãos dadas perto do lago, eu os observei da varanda. Eu sorri, um sorriso genuíno, que vinha do fundo da alma. Eu nunca mais ouvi falar de Fernando. Às vezes me perguntava o que teria acontecido com ele. Estaria vivo? Morando em algum país distante com o pouco dinheiro que conseguiu esconder? Ou estaria morto, sozinho em algum quarto de hotel barato? Eu percebi que não me importava. Seu destino não era mais da minha conta. Ele era um fantasma, uma nota de rodapé na nossa história. A minha história, que por 50 anos foi sobre vingança, agora era sobre legado. A vingança foi o ato de tomar de volta o que foi roubado. O legado era o que fazíamos com aquilo. A vingança foi um fim. O legado era um começo. Eu olhei para o céu, para as nuvens brancas flutuando. Lembrei do meu marido, da sua risada, do seu abraço, dos seus sonhos.
Ele não estava ali, mas sua presença estava em toda parte. Na empresa que levava seu nome, na fazenda que ele tanto amava e, principalmente, no filho maravilhoso que ele me deu. Eu fechei os olhos. O peso de 50 anos não estava mais nas minhas costas. Havia sido substituído por uma leveza, uma sensação de dever cumprido. Eu não tinha apenas planejado uma vingança. Eu tinha protegido meu filho, honrado meu marido e garantido que o nome da nossa família significasse, mais uma vez, honestidade, trabalho e esperança. A minha surpresa, a verdadeira, não foi a queda do meu irmão. Foi ver meu filho se reerguer das cinzas da mentira e se tornar um homem melhor do que seu pai jamais poderia sonhar. Foi ver a vida florescer de novo onde antes só havia dor e abandono. A guerra tinha acabado, sim, e a paz, finalmente, tinha chegado para ficar. Eu podia descansar, não porque a luta tinha terminado, mas porque uma nova história, uma história muito mais bonita, estava apenas começando, e eu estava ali, na primeira fila, para assistir. Espero que tenham compreendido a dor que me levou a tomar essa decisão. O que vocês acharam da minha vingança? Deixem seu comentário e um like se gostaram. Inscreva-se para acompanhar outras histórias de justiça e redenção.